meus irmãos, agora para a ministração da palavra de Deus. Pastor Josias, irmãos, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor, conforme Deus lhe direcione nesta manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui juntamente com os irmãos, atendendo o convite do pastor Pedro, que teve a confiança de nos convidar para nos trazer uma palavra aqui nesse trabalho. Quando ele me procurou, eu disse a ele: o senhor se arriscou muito, porque eu dou uma palavra assim quando Jesus nos concede, mas para pregar em congresso, eu não me arrisco a dizer que sou pregador, eu sou um mensageiro de Deus. Então, meus amados irmãos, louvo a Deus pela vida do servo do Senhor que está na frente desse trabalho. Louvo a Deus pela vida da mocidade e dos irmãos que coordenaram esta festividade que está acontecendo. Sabemos que uma intervenção muito grande existe, mas o Senhor Jesus nos concede a graça e a gente supera estas coisas. Eu dizia ao irmão, poucos instantes ali, quando nós estávamos conversando, que lá em João Pessoa, antes de eu sair para o campo, para pastorear, nós fizemos um trabalho nos bairros de João Pessoa, na capital, autorização do pastor presidente. Nós éramos coordenadores daqueles eventos. Nós tínhamos um trio elétrico alugado para fazer as cruzadas na rua. E embaixo do trio tem um camarim onde se troca de roupa, essas coisas, os cantores quando vão se apresentar. E a intervenção era grande demais, e eu me juntei com 4 irmãos, e todos 4 hoje são pastores. E eles disseram: nós temos uma ideia boa, vamos convocar 5 irmãos e 5 irmãs da comissão do círculo de oração para ficar orando enquanto o trabalho está se processando na rua, e enquanto o pregador está pregando, o cantor está louvando a Deus. Ficava a comissão de 10 pessoas embaixo de joelho, e quando às vezes com o rosto naquelas tábuas duras daquele caminhão. E ninguém sabia do mistério, e Deus começou a abrir as portas daquele trabalho. E eu digo a vocês, muitas das vezes as pessoas diziam: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, e naquela hora Jesus batizava ele com o Espírito Santo. Ele entregava-se a vida dele, e na mesma hora ele era batizado. E isso aconteceu por muitas vezes, mas as primeiras vezes que nós fomos fazer era um impedimento, intervenção, e é necessário que nós botamos os nossos joelhos no chão para primeiramente pedir direção ao dono desta obra e saber como é que nós vamos fazer. Glória ao nome de Jesus. Então acredito que vocês tiveram tempo, a campanha, preparação, oraram para Jesus Cristo fazer que este congresso acontecesse. E é assim, irmãos, que nós que estamos na frente desta obra, né? Então nós vemos a dificuldade, a intervenção grande, mas o dono dessa obra é maior do que tudo isto, e a gente supera para a glória do nome de Jesus. Então os meus agradecimentos desde já ao pastor Pedro, e por termos confiado, aos companheiros que estão comigo, o diácono, o irmão José, o irmão Humberto, os 2 jovens da mocidade, o irmão Doca, que aqui está presente conosco nesse trabalho. Faz 3 meses e poucos dias, e 10 dias que eu estou ali na cidade de Imaculada, e estamos trabalhando, pedindo a Deus
que nos ajude, porque nós estamos se preparando para um congresso que estamos já se organizando desde o mês que chegamos lá, que nós estamos se organizando para fazer o trabalho. Penso em fazer ali no ginásio, porque a igreja não comporta. E eu ontem entrei em contato com uma equipe de João Pessoa, os irmãos que são dispenseiros da graça, agregado à Secretaria de Missões. Eles estão querendo vir em um ônibus, passar 2 dias na cidade fazendo trabalho de evangelização. Nós fizemos isso lá no Riachão. Jesus salvou 35 pessoas e discipulamos essas pessoas, e a maioria deles permaneceram na igreja. Então hoje está, para a glória do nome de Jesus. Então nós estamos tentando, orando, pedindo a Deus, e já peço desde já a vocês que nos ajudem em oração para Jesus Cristo nos conceder essa graça e a gente possa fazer este trabalho para a glória do nome de Jesus. Antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero deixar um versículo para a mocidade que está aniversariando, né, irmãos? Está nesse Salmo de número 149, livro dos Salmos, de número 149, e o versículo de número 6, para vocês que estão nessa festividade, agregado a esse trabalho. Verso 6 diz assim: esteja nas suas gargantas os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Meus queridos, eu quero ler o texto da palavra de Deus, e debaixo da proteção divina e também da ajuda de vocês, os irmãos orarem, pedir a Deus que abra-nos a porta da palavra, para nós podermos falar algo que o Senhor Jesus quer dispensar para nós aqui nesta manhã. Eu falava com o pastor Pedro quando ele esteve lá em casa, e ele disse a mim um tema, mas ele disse: pastor, se Deus lhe conceder uma palavra em outro texto, em outro livro, o senhor fica à vontade. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, e o versículo de número 12 em diante. A minha fala não vai ser muito extensa, porque eu disse ao pastor, a minha corda ela é curta, e eu não me arrisco a ficar aqui 1 hora falando, porque o material vai se acabar, e é melhor a gente ser prudente nessas coisas, não é, irmão? E eu não me arrisco muito. Capítulo 18, verso 12 diz: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviava de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Que Deus aplique aos nossos corações esse texto lido da sua palavra. Meus amados irmãos, olhando para estes versículos,
eu aprendo, tiro uma lição, uma aplicação pessoal para a minha vida. Primeiramente porque... Obrigado. Primeiramente, eu aprendo uma lição para a minha vida quando eu olho para esse texto da palavra de Deus. Espelhando-se nesta manhã é um jovem por nome de Davi. Como vocês conhecem essa história talvez melhor do que eu, vocês têm conhecimento da palavra e têm visto. Acredito sim que quando a gente lê, a gente passa a conhecer. Então quem lê a Bíblia conhece as histórias que nela está escrita. Um certo dia eu disse para um homem lá em João Pessoa, estava numa oficina com um carro quebrado, e um homem chegou, aí perguntou, um rapaz, dono da oficina, perguntou para ele assim: se tu ainda és crente? Ele disse: Deus me livre. Aí o rapaz disse assim: por quê? Disse: porque foi o tempo mais perdido da minha vida, foi o tempo que eu passei na igreja dos crentes. Aí eu estava perto dele assim, perguntei: ô cidadão, desculpe eu interromper o senhor nesta palavra que o senhor falou, mas me responda, por que foi o tempo mais perdido? O que é que o senhor diz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, das histórias que ela revela para nós? Ele disse: que Bíblia? Eu nunca nem li a Bíblia, eu ia para a igreja, mas nem levava, eu ia só para ouvir. Eu digo: então seu tempo foi perdido mesmo, porque se você não lê, você não pode conhecer, irmãos. E como é que você pode falar do que você não conhece? Aí ele ficou olhando para mim assim, eu disse: o tempo mais perdido foi esse. Porque como é que o senhor sabe que o Brasil foi descoberto no ano de tal, no ano de tal? Como é que o senhor sabe que foi libertado assim, assim, assim? Por onde foi colonizado tudo? Como é que o senhor sabe? Apenas história. Eu digo: e como é que o senhor sabe da história da salvação, se não for pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada? Ele parou, ficou olhando para mim e disse: realmente. Eu disse: o senhor quer voltar para Jesus agora? Eu vou lhe dar uma Bíblia de presente para o senhor ler ela todo dia. O senhor vai dizer que o tempo mais proveitoso da sua vida é ser crente. Ele não me respondeu, me deu calado por resposta. Então, meus amados irmãos, este moço, o tema diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Então, associado a este texto, o capítulo 18 de 1 Samuel fala sobre a história de um moço que foi tirado de detrás do rebanho do seu pai para uma grande e linda história que está registrada na Bíblia Sagrada. Uma das histórias mais chamativas que a gente observa na Bíblia, a história de Davi. Então, olhando para aqui, uma das coisas que eu quero me basear nesta manhã aqui rapidamente, porque não me arrisco em demorar muito, falando sobre a prudência de quem serve a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo de número 14, diz assim: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. É uma das coisas, irmãos, que Jesus falou lá no capítulo 24 de São Mateus. Aliás, esse capítulo 7 de São Mateus e o versículo 24. Vamos ler para a gente não citar e podemos até errar, né? Que a nossa mente não é um computador. São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Quem pode ler, irmãos? Os irmãos, jovem, ajude nesse trabalho.
obrigado, irmão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, porque o problema não está em escutar. Todo mundo escuta. Agora nós vamos implicar na palavra praticar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Trabalhou, se esforçou, porque a vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã é assim. Nós somos crentes aqui, lá na rua temos que ser mais crentes lá na rua do que aqui. Lá no colégio temos que ser mais crentes. No trabalho temos que ser mais crentes, temos que ser prudentes no trabalho. O irmão trabalhava numa empresa lá em João Pessoa, numa multinacional, e passou o ano trabalhando naquela operação de uma caldeira em João Pessoa, lá na Pompéu. E um homem criticava aquele moço todo dia. E ele se conduziu com prudência perante aquelas críticas. E quando foi com o final do ano, o rapaz entrou de férias e foi para casa, ficou de férias um mês. Quando ele retornou das férias, que ele chegou na empresa, aquele homem que criticava ele todo dia olhou para ele e disse: irmão, a paz do Senhor. Aí ele olhou, pensou que era uma crítica, que ele era acostumado a fazer aquilo todo dia. Ele olhou para ele e disse: rapaz, você já vem brincar? Eu ainda nem cheguei direito. Ele disse: não, não estou brincando não, agora eu estou falando sério. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Aí ele olhou para ele e disse: por quê? Ele disse: sabe por que eu aceitei, irmãos? Porque eu passei o ano todinho observando você, eu critiquei você, eu disse coisas com você e você suportou com prudência. E o teu testemunho me fez eu entender que o crente é diferente aonde ele chegar. Por causa disso eu me entreguei a Jesus. Conta muito, viu, irmão? A Bíblia diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aonde você estiver. Eu estava em João Pessoa com minha esposa lá no shopping, porque não é pecado eu querer ir no shopping. Fui lá com a minha esposa no shopping da viagem, uma pessoa e minhas crianças. E quando eu cheguei de noite no trabalho de Santa Sé, o irmão bateu no meu ombro e disse: pastor, eu vi o senhor lá no shopping com a sua esposa. Eu disse: se eu estivesse lá fazendo qualquer coisa diferente, ele tinha me visto também ou não? Tinha visto. Tinha visto mais ainda. Aí Jesus disse: quem escuta as minhas palavras e pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, cuidadoso, zeloso, observa para primeiro falar, pensa naquilo que vai dizer, não joga fora conversas, não é assim? Porque o apóstolo Paulo, ele falando, ele disse que as fábulas de velhos que nós exercitava antigamente, vamos deixar para um lado, porque quando nós sentamos, temos coisas boas para se comentar. Vocês vão ter mais de mês ou 2 meses para comentar o que Deus vai fazer aqui neste congresso durante esses 2 dias de festa. Vocês vão ter argumento para falar. Comparo ao homem prudente. Então Davi, voltando ao capítulo 18, então Davi, ele era mandado por Saul naquele período, e ele obedecia, ele se conduzia com prudência. Agora, como nós podemos se conduzir com prudência? Existe uma coisa, capítulo 1 do livro de Josué, versículo de número 8, Josué 1 e 8. Quem pode ler, por favor? Quem tiver Bíblia, quiser nos ajudar, é muito bom. Josué 1 e 8. Como é que você vai se conduzir com prudência?
Um dos moços aniversariantes, a irmã Janaína. Obrigado, irmão. Não se aparte da tua boca o livro. Você tem que meditar no livro, irmão. Você vai aprender a servir a Deus quando nós começamos a meditar neste livro. Aí diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado, escute, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque ler não é importante, importante é fazer o que você está lendo, praticar o que você está lendo. Aleluia. Não é fácil não, irmão. E eu tenho, assim, Deus tem me inquietado muito esses últimos dias ali na igreja onde eu estou para falar essas mensagens. E eu fico perguntando: mas Jesus que é assim? Que é assim? Então diz: para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A Bíblia não manda você desobedecer o pastor. O livro não manda você na escola paquerar com um rapaz que não é crente. O livro não manda não. Manda você se conduzir com prudência. O livro não manda você em casa ficar bravo com seu pai, com sua mãe. Quando diz: meu filho, faça assim, ele dá um troço no pescoço e faz da forma que ele quer fazer. A Bíblia não manda não. Agora, se você observar, você vai se conduzir com prudência. Jesus, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, agora vem a responsabilidade de quem vai te conduzir. Então, prudentemente te conduzirás. Depois que você fizer conforme o livro está escrito. Aí depois daí, Deus vai conduzir você por onde quer que você andar. Verso 9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas é depois que você praticar o que o livro está dizendo. Deus vai estar com você. Ele vai guardar você na água, no fogo, na fornalha, no meio dos inimigos, no meio das serpentes, no meio dos escorpiões. Ele está com você, dizendo: meu servo, não temas, eu estou contigo. Davi se conduzia com prudência. Saul queria matá-lo, mas não podia, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Davi. Aleluia. Não se aparte, medite na palavra. Leia. Eu estudava e na sala, eu nasci na igreja, no evangelho. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já era crente. Eu estou com 39 anos de idade. Meu pai é auxiliar de trabalho ali em João Pessoa, com muita honra aceitou Jesus no ano de 49 em Campina Grande, 46 em Campina Grande, na igreja congregacional.
e foi para João Pessoa, lá passou-se para a Assembleia de Deus e até hoje permanece nela. Ele ainda está vivo, tem 87, vai fazer 88 anos. Então quando eu nasci, meu pai já era crente. E na escola, muitas vezes, quando os professores começavam a querer distorcer a Bíblia, querer desfazer o que a palavra diz, querer desmentir a Bíblia, eu interrompia a aula muitas vezes, era obrigado o professor querer me tirar da classe, porque eu não aceitava eles distorcer a palavra e eu ficar calado concordando com eles. E ele dizia: quem é esse rapaz? Toda vez que a gente fala aqui alguma coisa, ele quer se levantar contra. Eu disse: eu sou um servo de Deus, que estou aqui para defender a causa do meu Senhor, porque é para isso que o Senhor me colocou aqui. Aleluia! E hoje eu me encontro com os meus professores. Ele pergunta para mim: Josias, você trabalha em alguma coisa? Você é o quê? Eu disse: pela infinita graça Jesus me chamou, eu sou pastor evangélico da Assembleia de Deus. Ele disse: você só prestava para isso mesmo, porque desde criança, desde menino, que você já confrontava com as coisas lá na escola. Sabe por quê? Porque eu sempre meditei neste livro, eu sempre estava com ele na minha boca. Aleluia, oh glória. Esta palavra, ela vai marcar as vossas vidas, como também a minha vida vai ficar marcada com esta palavra. Então a Bíblia diz aqui, Davi, capítulo 18, voltando ao texto, porque o povo quer ver Deus na nossa vida, não é assim, irmãos? É assim. Meu pastor, a quem tem uma grande estima, pastor Elias, e eu já estou parando por aqui, porque aí ele começa. Então, a Bíblia diz que nós, quando Deus chamou a Josué para substituir Moisés, aí, olha no capítulo 2, aliás, no capítulo, vamos ler, é uma palavra, capítulo 1, versículo de número 17 e 18, Josué 1, 17 e 18, quem pode ler, por favor? Um irmão, uma irmã, uma jovem. Se vocês lerem, eu vou ficar agradecido, e Deus muito mais. Amém? Pode ler, por favor, capítulo 1, verso de número 17. Obrigado, irmão. Oh, aleluia. A exigência do povo. O povo também exige, irmão. Olha aqui. Deus chama Josué para substituir Moisés. Deus chamou Josué para substituir a Moisés. E eu costumo sempre dizer, substituir quem está todo desmantelado é mais fácil que substituir quem está certo. Sabia disso? Um dirigente de conjunto, um homem com uma mulher de respaldo, de responsabilidade. Aí ela vai: pastor, eu vou embora, vou morar em outra cidade, ou peço a carta de mudança, vai embora. Aí você agora vai orar, Jesus vai apresentar outra pessoa, aquela irmã que vai substituir aquela irmã que teve um tempo na frente desse conjunto, com prudência, com dedicação, com sinceridade, com respeito.
Você vai ter que pisar pelos rastros dela. Está aqui na Bíblia, a mesma coisa é o pastor, é um irmão, é um que substitui alguém. Aí Moisés era um homem que tinha um respaldo muito grande. Aí o que foi que o povo disse aqui? Verso 17 diz: como em tudo ouvimos a Moisés, te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi na vida de Moisés. Em outras palavras, o povo disse: Moisés, Josué, se Deus for contigo como foi com Moisés, nós te ouviremos. Agora, se tu relaxar, se tu aqui ninguém vê nenhuma obra, nenhuma ação de Deus na tua vida, as coisas vão ficar difíceis para você. Aí Deus, que é o nosso dono, é quem se encarrega de nos apresentar, é quem se encarrega de dizer a nós como nós vamos fazer. Aí no capítulo de número 3, nós vamos ver agora Josué, versículo de número 6 do capítulo 3. Quem pode ler, por favor? Josué 3 e 6. Pode ler, minha irmã. Obrigado, meu irmão. Versículo de número 6 diz: e falou Josué os sacerdotes, dizendo: levanta a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto e foram adiante do povo. A arca, como os irmãos sabem muito bem, representava a presença de Deus. E Deus queria mostrar para o povo que estava também na vida de Josué. E ele disse ao povo: neste dia eu começarei engrandecendo perante os olhos de todo Israel, para que saiba como eu fui com Moisés, serei contigo. Aí Josué agora recebe esta palavra. Aí Josué segura a palavra. Então agora vamos atravessar o Jordão. O Jordão estava na frente e o povo queria ver Deus na vida de Josué, como viu na vida de Moisés. Então o mundo, meu irmão, minha irmã, meus amados, quer ver Deus na nossa vida. Quer ver. Como, pastor? Pelos nossos atos, pela nossa maneira de se comportar, pelas nossas maneiras de falar. Tudo vai, o povo vai dizer: realmente Deus é na vida desta jovem, deste irmão, daquele pastor, daquela irmã, daquele irmão. Deus está na vida dele pela maneira que ele está se conduzindo com prudência diante do mundo. Glória ao nome de Jesus. Então o povo quer ver Deus na sua vida, para dizer como Jesus disse: então brilhe a vossa luz diante dos homens, para que a glória, o brilho da glória de Deus resplandeça em nossas vidas. Aleluia. Voltando ao texto aqui, capítulo 18, diz: então Davi se conduzia com prudência. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E Saul temia ele, porque o homem prudente, aonde ele chega, alguém olha e sabe: esse camarada, ele, por que ele é tão assim?
lá no colégio ou na rua, onde ele esteja, esse homem a gente observa alguma coisa, mas se conduzindo com prudência, com cuidado, com zelo, olhando, observando, porque nós somos observados, irmão. Você observa que lá na Bíblia, no livro de 1 Rei, vamos ler aqui. Segundo Rei, capítulo de número 4, segundo Rei, capítulo de número 4, versículo de número 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Obrigado, pastor. A mulher olhou para o profeta. Eu acredito, e você também, olhando para esse texto, nós vamos entender que não foi assim que ela olhou para ele o primeiro dia e disse: esse é um homem de Deus. Não. Você só pode dizer que nós somos homens de Deus, servos de Deus, depois de uma certa convivência. Depois de uma certa convivência. Deixa o tempo passar. O tempo vai passando, você vai observando, olhando os atos, maneira. Sabe, essa jovem tem se conduzido, tem andado para a glória de Deus como serva de Deus. Tem se conduzido. Esta mulher, ela observou a vida de Eliseu por alguns dias. E Eliseu ia e voltava. E ela disse: eu tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele é homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui atrás, vamos botar uma banquinha, um tamboretezinho, uma água, um pão, para quando ele vier de viagem, ele descansar. Porque se ele não fosse homem de Deus, eles não queriam ele lá no quartinho atrás, não. Porque inspirava cuidado. Ele não era homem de Deus. Mas o homem de Deus, ele tem confiança onde ele chega. Ele vai adquirindo confiança. Ela olhou e disse: este homem que eu estou vendo ele passar aqui é um santo homem de Deus. Vamos ajudá-lo. Deus abre as portas para você. Deus vai abrir as portas. Deus vai mostrar que pode fazer o que você está achando impossível. Deus vai abrir as portas porque você é homem de Deus. E ela olhou e disse: vamos fazer alguma coisa para ele, vamos fazer, vamos beneficiá-lo, porque ele tem dado um bom testemunho aqui. Quando ele passa, tem se comportado, tem se conduzido, em outras palavras, tem se conduzido com prudência. Glória ao nome de Jesus. E o marido dela não pensou duas vezes. Fizeram e beneficiaram o profeta, porque ele se conduzia com prudência aonde ele passava. Como é que nós estamos andando, hein, irmãos? Como é que você está andando, minha irmã? O nome de Jesus precisa ser glorificado nas nossas vidas. Oh, aleluia! O nome de Jesus precisa ser glorificado em nossas vidas. Quando José chegou lá no Egito, na casa de Potifar, a mulher de Potifar cresceu os olhos em José. E o diabo não estava satisfeito, porque José, mesmo sendo vendido, Deus estava na vida de José. Se você olhar no livro de Gênesis, vou fechar aqui porque já chegou o horário. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que mesmo José sendo vendido lá na terra de Canaã pelos seus irmãos e foi levado para o Egito, a Bíblia diz que Deus era
com ele. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, diz os patriarcas, movido de inveja, que a pior derrota que pode acontecer na vida de alguém é a tal da inveja. Salomão escrevendo diz que a inveja é a podridão dos ossos. Já pensou? A inveja é a podridão dos ossos. Então ele disse que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com José. Se alguém te vende, se alguém critica, se alguém fala alguma coisa, mas se Deus está na tua vida, tu vai superar tudo isso para a glória do nome de Jesus. Aleluia, porque Deus é quem te conhece. É Deus quem tem te assistido todos os dias. Botaram José dentro da casa de Potifar e Deus começou a abençoar Potifar por causa de José. Você sabia que tem alguém sendo abençoado por causa de você? Lá dentro da sua casa, os seus vizinhos estão sendo abençoados, porque a bênção ela é extensa, ela está trazendo benefício para alguém por causa de você, e o povo não entende isso. Oh glória! Quando José chegou na casa de Potifar, as coisas começaram a clarear, tudo foi um asfalto, as portas se abriram, Potifar se alegrou e disse: desde que eu botei José aqui que as coisas mudaram, que o crente, onde ele chega, irmão, ele traz o bom cheiro de Cristo aonde ele chega. O bom cheiro de Cristo nos acompanha. Mas por causa da tua prudência, por causa da tua maneira de se comportar, tu estás sendo desprezado como José foi. Alguém olha e diz: não dá certo para andar conosco não. Aí José, mesmo vendido, mesmo sendo escravo lá no Egito, Deus começou a abençoar o Egito por causa de José, começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Aí o diabo não fica satisfeito quando vê o crente prosperando, aí diz: espera aí que eu sei como é que eu vou fazer aqui. Aí traçou um plano para derrubar José. Mas quem está com o livro guardado na mente e no coração, não cai não, de jeito nenhum. Está na Bíblia esse versículo. O salmista, Salmo 119, versículo 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Se a palavra estiver guardada aqui, minha irmã, não adianta insistência não. Alguém chegar perto de você, querendo lhe conversar, sabe por quê? O salmista disse: eu sou mais prudente do que os velhos. Ele disse, se referindo àqueles lá fora. Alguém pensa: isso é uma criança, eu domino com facilidade. É engano, é engano. O homem de Deus, ele é prudente, ele tem a mente de Cristo, ele sabe o que ele quer e o que ele não quer. José disse não. José se afastou-se da mulher e por algumas vezes ela tentou, não conseguiu. Ela disse: é aqui que eu vou entrar. Caluniou José. Por causa da calúnia tem gente sofrendo, irmão, gente sofre por causa disso. Mas Deus estava com José e Deus abençoou José lá no Egito. Da prisão, vocês sabem muito bem que ele foi governador. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor. Agradeço ao pastor por esta confiança. Louvo a Deus pela vida de vocês. E o Senhor Jesus está presente aqui neste lugar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso
vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser. Deus abençoe a igreja.